Olá, gente, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de juros simples. Vamos recordar aí o que é juro. Quando se deposita ou se empresta uma certa quantia, denominada de capital, por um certo tempo recebe-se uma compensação, uma outra quantia chamada de juros. Então a nossa representação, juros é representado pela letra J, capital pela letra C, a taxa que vem do inglês é representado pela letra I, o tempo pela letra T. Então, para poder calcular os juros simples, nós temos a seguinte fórmula, que juros é igual a multiplicação, produto aqui do capital, pela taxa e pelo tempo. Uma observação importante que, quando nós tivermos a taxa em porcentagem, então nós temos que dividir por 100. Então, se estiver na forma percentual, dividimos por 100 esse valor. Por exemplo, se a taxa é dado é 2% ao mês, então nós vamos dividir o 2 por 100, que é 0,02. E outra observação é quando a taxa não estiver na mesma unidade do tempo. Por exemplo, se a taxa é dada, que é 2% ao mês, e o tempo 3 anos, então nós precisamos aqui deixar na mesma unidade de tempo, fazendo 3 vezes 12, ou seja, 3 vezes 12 é 36 meses. Então, sendo assim, nós temos aí outra fórmula, que é o montante. O montante nada mais é que o capital mais o juro. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Qual é o juro que um capital, na própria leitura, já vamos tirando os dados e anotando aqui embaixo. Vamos separar isso aqui. Qual é o juro que um capital de R$ 140 rende se aplicado no regime de juros simples com a taxa de 0,8% ao mês. Então, nós podemos ter aqui A.M, que está na forma abreviada, que é ao mês. A gente pode ter A.B, pode ser ao bimestre, A.T, que é ao trimestre, A.S, que é ao semestre, ou A.A, que é o ano. Então, vamos observar, a taxa é 0,8% ao mês durante 9 meses. Então, tempo, 9 meses. Vamos verificar se as unidades da taxa e tempo são as mesmas. Confere aqui é um mês e o tempo em mês. Então, basta dividir 0,8 por 100. Então, nós vamos dividir 0,8 dividido por 100. Basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. E ao deslocar 2 casas para a esquerda, nós vamos acrescentamos a vírgula. Então, temos aqui 1, 2 e acrescentamos a vírgula. Então, isso é igual a 0,008. Então, o juro é igual, substituindo na forma capital, que é R$ 140, vezes a taxa, que é 0,008, e vezes o tempo. O tempo é 9 meses. Então, o juro nada mais é que a multiplicação então, do capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós vamos multiplicar 140 vezes 0,008 e vezes 9. Então, a gente tem aí um juro de R$ 10,08. Então, essa é a nossa resposta. R$ 10,08. Bom, então vamos ao nosso próximo exemplo. Então, vamos lá. Sérgio aplicou R$ 12.000, capital 12.000, no sistema de juros simples. E após 10 meses é o tempo. Então, temos aqui tempo 10 meses, retirou o montante. O montante é representado pela letra M, que é de R$ 12.900. Qual foi a taxa mensal? Olha o que nós precisamos calcular. Qual foi a taxa mensal de juro que rendeu o investimento de Sérgio? Bom, então nós temos aqui a seguinte fórmula, que o juro é igual ao capital vezes a taxa e vezes o tempo. Porém, nós não temos o juro. Observe que nós temos o capital e o montante e o tempo. Para poder calcular o juro, então o montante é igual ao capital mais o juro. Ora, se eu invisto
R$ 12.000 durante 10 meses, depois vou retirar 12.900, então o juro será essa diferença de R$ 900. Então, perceba que o montante é 12.900 igual o capital, que é 12.000, mais o juro. Basta subtrair. Então, o juro será igual a R$ 900. Sendo assim, a gente vai substituir agora nessa forma que o J é 900 igual o capital é 12.000 vezes a taxa, que nós vamos calcular, e vezes o tempo, que é 10. Então, vamos efetuar essa multiplicação. 12.000 vezes 10, basta acrescentar um zero. Então, 900 é igual a 12.000, acrescentando um zero, nós temos 120.000 vezes I. Então, 120.000 que está multiplicando, está ao lado da variável, vai passar dividindo. Então, a taxa é igual a 900 dividido por 120.000. Então, fazendo essa divisão, nós não podemos esquecer que no final nós teremos aqui este resultado, mas não está na forma percentual. Então, nós precisamos multiplicar por 100. Então, sempre que perguntar a taxa, no final, no resultado, nós vamos multiplicar por 100. Então, ao multiplicar por 100, o que a gente pode fazer? Já eliminar aqui esses zeros. Nós temos aqui 4 zeros. Nós podemos cancelar com 4 zeros aqui embaixo, no denominador. 1, 2, 3, 4. Então, a taxa será igual a 9 sobre 12. Então, vamos dividir 9 dividido por 12. E aí, o resultado, nós já temos a taxa na forma percentual. E 9 dividido por 12 vai dar 0,75. Sendo assim, a taxa é 0,75%. Eu já multipliquei por 100 e não podemos esquecer da unidade. Perceba que nós temos o tempo 10 meses. Então, a taxa será de 0,75% ao mês. Bom, então, aqui está a taxa. Se eu quisesse fazer a verificação, basta substituir aqui na fórmula. J igual a capital vezes taxa vezes tempo e substituir aqui a taxa por 0,75% ao mês. Bom, então vamos ao nosso próximo exemplo. Vamos lá, gente, a mais um exemplo envolvendo juros simples. De quanto tempo um capital necessita para ser triplicado se aplicada uma taxa de juros simples de 8% ao mês? Bom, então, nós precisamos aqui calcular o tempo. O tempo é representado pela letra T. De quanto tempo, então, este capital nós não temos. Então, nós podemos aí atribuir um valor, qualquer um valor X. Então, fica mais simples aqui. Vamos colocar um valor inicial, aí, um capital de R$ 100. E depois de certo período, depois de quanto tempo, este capital aqui vai triplicar. Ou seja, para que ele triplique, o triplo de R$ 100 é R$ 300. Então, o juro obtido aqui será de R$ 200, porque o montante será de 300. Há uma taxa de 8% ao mês. Então, nós temos aqui que a taxa é 8% ao mês. Nós vamos dividir o 8%. O 8 dividido por 100, isso é 0,08. Portanto, J igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós temos o juro, que é de 200. O capital é de 100, vezes a taxa, que é 0,08, e vezes o tempo. Vamos multiplicar 100 vezes 0,08. Então, essas duas casas decimais aqui, e aqui multiplicado por 100. Então, isso é só cancelar a vírgula. Então, 100 vezes 0,08 é a mesma coisa que 8. Então, 200 é igual a 8t. Então, 200 aqui dividido por 8, então o tempo será 200 dividido por 8. Fazendo essa divisão, então, nós temos o tempo. A unidade aqui que a gente tem é o mês. Então, 200 dividido por 8 é igual a 25. Então, o tempo nós temos é 25 meses. Então, se eu aplicar este capital,
vai triplicar, então, durante um período aí de 25 meses, sendo a taxa, então, de 8% ao mês, a juros simples. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Espero ter auxiliado vocês. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal e deixar aí o seu like. Um abraço. Tchau, tchau.